Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Cooperativismo. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Calegari. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os presentes e o público que nos assiste pela TV Alias. Declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Cooperativismo. Dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior, pois encaminhada a cópia aos deputados membros e a considero, portanto, aprovado. Caso queiram, Vossas Excelências poderão retificá-la nas próximas reuniões. Então, começamos aqui, abrimos essa reunião da Comissão de Cooperativismo, conforme combinado, né, uma vez ao mês, pelo menos, para estarmos reunindo, para debatermos projetos, para debatermos as necessidades e agruras do setor. Passamos, então, ao expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 122/2025 do excelentíssimo senhor deputado Alan Ferreira, justificando sua ausência da reunião ordinária do dia 20 de maio de 2025. Despacho. Ofício número 006/2025 do excelentíssimo senhor deputado Marcos Madureira, justificando a ausência na reunião ordinária do dia 20 de maio de 2025. Ofício 023/2025 do deputado Fábio Duarte, justificando sua ausência da reunião ordinária do dia 20 de maio por requerimento de licença médica. Ciente. A Secretaria da Comissão para inserir no relatório mensal de frequência. Proposições recebidas, proposições distribuídas aos senhores deputados e proposições sobrestadas não houve no período. Passamos então aqui à ordem do dia, em que temos para deliberar visitas técnicas às cooperativas da mesorregião central do Estado. Exemplo: CAF, Serrana, Antrocop, CLAC, mesorregião litoral norte do Estado. Exemplo: Sicredi Linhares, Coopesma, mesorregião noroeste do Estado. Exemplo: Coabriel, Ecocop, CAF, Colatina. E mesorregião sul do Estado. Exemplo: Cacau, Coop Castelo, Serrana, Cicobi. Durante o ano de 2025, com o intuito de levar a Comissão de Cooperativismo para dentro dos municípios, para apurar as condições de funcionamento e demandas necessárias, com data e hora a definir, por solicitação do deputado Calegari. Então, essa deliberação, meus colegas deputados, basicamente é para dar um ar oficial às visitas que nós fazemos às cooperativas do Estado do Espírito Santo, e eu tenho ido muito, mas inclusive seria interessante, pelo menos em alguns momentos, eu sei que a agenda dos deputados é muito corrida, somos todos membros de várias comissões, o Hudson é membro da mesa, né, o deputado Fábio está na comissão de saúde, o deputado Madureira preside a comissão de educação, enfim, estamos todos nós muito tarefados. Mas, se for possível, seria legal nós podermos até agendar juntos essas visitas, que é o quê? Da mesma forma que a gente fez o Circuito COP, que foi um evento muito bacana lá em Cachoeiro, e nós pretendemos agora levá-lo também para o norte do estado, na região serrana, conforme já foi aprovado em outra sessão. Mas essas visitas técnicas é uma forma de a gente estar indo em loco, vendo as necessidades, as possibilidades e os desejos das cooperativas. Então, coloco em discussão essa proposição. O deputado Hudson Leal. Bom dia a todos presentes, cumprimentar aqui o presidente Calegari, Marcos Madureira, Fábio Duarte e a todos presentes. Antes da gente colocar em votação, eu queria colocar algumas coisas que a gente precisa botar os pingos nos is. Eu vou falar quem é Hudson Leal. Eu fundei a primeira cooperativa de especialidade médica no Espírito Santo, Calegari. Na época, todo mundo contra, porque existia outros que dominavam, e conseguimos montar uma cooperativa de especialidade. E dessas aí todo mundo foi contra. Conselho Regional de Medicina, Marcos Madureira, todo mundo, uma coisa nova. E sobrevivemos, fizemos mais 10 cooperativas. Aqui é só para enfatizar que eu sou cooperativista nato. Participo da Unimed Vitória e faço parte de uma cooperativa, antes de existir aqui esse COB, que é a Unicred, que é muito antiga, é de Minas, e é uma cooperativa. Então, eu conheço como funciona e cheguei a ser presidente de uma cooperativa, da Cooperativa de Anestesia. Então, assim, para desfazer, as pessoas estão falando, que eu posso questionar o deputado que não questiona, né? Não, Madureira, não é deputado. Nós estamos aqui para fiscalizar. Então, fique sabendo que o deputado é cooperativista. Eu só acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Não é de presidentes de cooperativas, são pessoas.
que se acham que são donos da cooperativa. Aqui vou, com todo respeito ao OCB, muito importante, todos os presidentes ali, muito... Mas toda regra tem exceção. Igual talvez aqui o deputado seja um deputado deselegante, tem pessoas que não dão respeito, não atendem telefone de deputado. A gente pede requerimento de informações. Se está aqui, se pediu requerimento de informações, não vem com aquilo lá, procurador escreve o que quiser. Comissão de Segurança, se a Comissão de Segurança pedir, você que foi presidente, Madureira, se a comissão decidir, a Comissão de Segurança decidir requerimento de informações, tem que responder ou não tem? Claro que sim, eu conheço o estatuto. E aqui eu tentei fazer um requerimento à Comissão de Cooperativismo. Se está aqui nessa Casa de Leis, tem que responder sim. Porque se não for para responder, qual é a função de ter comissão de cooperativismo nessa Casa de Leis? Eu vou começar a fazer algumas perguntas, questionar, eu conheço o regimento. É para passar projeto de leis aqui. Eu quero saber quantos projetos de lei já foi passado. Alguém me dá uma resposta. Então, assim, a gente tem que separar o joio do trigo. São pessoas sérias, seríssimas que estão lá no OCB. Mas permitir que uma pessoa mande em tudo, faz isso, faz... Para você ter ideia, ô Madureira, eu vou te falar, acho que você nunca foi vereador, acho que o Fábio também não era. 2010 a 2014, o governador era Paulo Artung. Não, Renato Casagrande. E eu fui candidato a primeira vez em 2014. Uma pessoa proibiu o governador de subir, porque o Paulo Artung estava na frente e não deixou subir. Eu dou nome, sobrenome e tenho testemunho. Então, olha o poder absoluto. Não é nada. É um CEO. Hoje botaram ele de superintendente para CEO da OCB. Então, Calegari, quando eu te falo, a gente tem que separar o joio do trigo. Tá certo? Eu não tenho nenhum problema com nenhuma cooperativa, não. Para você ter ideia, eu fui presidente da minha cooperativa, a OCB sempre presente, porque ela fiscaliza as assembleias, foi aprovado pela nossa cooperativa e a OCB retificou aquilo que foi colocado lá. Eu não era presidente ainda, no outro ano eu assumi a presidência. Foi o maior rombo que minha cooperativa teve de anestesia. Eu descobri e foi referendado pela OCB. Está lá, Copanest. Então, assim, a gente pergunta se realmente é uma coisa política ou técnica, porque se eu peço um requerimento de informações e eles não querem responder, quem não deve não teme, tem que responder. Então, esse é o meu questionamento, Calegari. E, dessa vez, eu vou fazer mais um requerimento da Sescop e tem que responder. Se não responder, não tem função de ter essa comissão. Com todo respeito a você, com todo respeito ao presidente e aos membros. Então, eu gostaria muito de externar isso aqui. Sou favorável ao cooperativismo? Sim. A nossa cooperativa hoje, por esse erro, está devendo 9 milhões. Teve um problema no CAD, está devendo 9 milhões que os cooperados vão dividir. Vai dar 30 mil para cada cooperado. Então, é uma coisa muito séria. Então, se a gente pedir um requerimento de informações, tem que responder. Não adianta esconder, não, que eu sei muito bem como funciona. Eu conheço muito bem estatuto, conheço muito bem regimento. Tá certo? Continue seu trabalho, está brilhante, vou te acompanhar. Eu só quero, claro, sou favorável, eu só quero saber se você pode me dizer o endereço dessa Serrana Coop, onde que ela fica localizada? Serrana? Não, a última aí. Mesmo região sul. Essa aqui da região sul. Bom, a Serrana é cooperativa de transporte, né? Deve ser essa aqui. Fica na saída de Cachoeiro ali. Ela fica indo para Safra. Ali na região, depois do União, você vai sentido Safra, ela fica ali, a cooperativa Serrana. É a Coop Serrana. Isso, ali ainda é União, é verdade. Sentido. Essa cooperativa eu não sou bem-vindo lá, não. Porque essa cooperativa, a Operação Jardineiras, qualquer um bater aí Operação Jardineiras, se foi arquivado ou não, é um problema muito sério. Eu vou visitar todas, essa aí eu não vou não, porque eu não sou bem-vindo. E essa pessoa que eu estou falando, esse CEO hoje da OCB, ele proibiu o Renato Casagrande de subir numa assembleia. Você acredita nisso? Ele era governador, porque era uma assembleia. Essa pessoa tem um poder muito grande. É estranho que pessoas tão sérias deixem uma pessoa daquela mandar na cooperativa.
Então, essa cooperativa Coop Serrana, qualquer um que estiver me assistindo aí, vai lá e vê lá, bate lá, Operação Jardineira. Vocês vão ver o que significa essa Coop Serrana. Eu vou em todas, menos nessa, porque eu denunciei eles aqui, mas agora eu descobri por que eles têm tanto poder. Porque, como diz o outro, tem gente dentro da OCB que não é membro da OCB, é diretor colocado, que faz parte. Bom, voltando aqui, retomando, só para acabar primeiro essa votação aqui, alguém mais quer se comunicar? Quer falar algo sobre o projeto? Sobre as visitas técnicas? Abre discussão, deputado Madureira. Não, simplesmente sobre detalhes. A Serrana, eu conheço a Serrana. A Serrana é a saída de Cachoeiro, na União. Conheço o Carlinhos lá, de Muniz Freire, mora em Muniz Freire. E a família dele mora em Muniz Freire. Eu acho que ele mora em Cachoeiro agora. Mas essa questão é uma cooperativa de transporte que agora também já tem fins em terraplenagem, eles já fazem outros serviços fora do seu principal feito, né, que é o transporte de escolas e transportes outros, tudo bem. Mas o que me deixa é exatamente essa mudança de feito. Então, eu não entendo agora o que é mais lucrativo para essa cooperativa, né? Então, porque ali, vamos dizer assim, seria muito pouco ligado ao cooperativismo, né? Eu conheço, por exemplo, em Cachoeiro, já que nós estamos falando em Cachoeiro, talvez tenha sido a primeira cooperativa do Estado que se formou no Estado, a cooperativa de laticínios de Cachoeiro. Eu tenho 81 anos e eu já tinha 6, 7 anos, eu já conhecia a cooperativa de Cachoeiro Itapemirim. Não tinha outra no Estado. Foi a primeira. Celita. É, de fato, uma cooperativa ligada ao cooperativismo. Todos os criadores de gado leiteiro eram ligados a essa cooperativa. Então, era um mundo em volta dessa cooperativa de quê? De produtores de leite. Era uma coisa até bonita de se ver, essa cooperativa Celita de Cachoeiro. Hoje eu não sei mais como ela se comporta e tal, mas até a minha puberdade lá, meus 20 anos, ela era um exemplo assim, muito firme de cooperativismo. Então, é só para falar sobre o assunto. Agora, essa questão de que você fez o chamamento para que eles viessem, eu não sei, foi para aqui? Foi que respondesse esse questionamento. Vamos falar sobre isso. Ah, tá. Isso aí é um problema sério, no meu entender, né? Nós somos um poder, né? Nós somos um poder legislativo e as nossas comissões aqui dentro da Assembleia fazem parte do poder legislativo. O poder legislativo, ele é a mesa, o plenário e as comissões. Então, vamos dizer assim, 33% do poder legislativo é suas comissões. Só para vocês saberem, assim, para mim definir bem qual é o nosso poder. Nosso poder é esse. É claro que é parte do poder. E nós podemos unificar esse poder com a mesa e com o plenário e fazer ele ter um poder único também, caso haja um desrespeito à nossa parte. Só isso. Então, diante da proposição das visitas técnicas, como vota, deputado Marco Madureira? Claro que eu voto por relator.
Eu estou votando com o relator. Como vota, deputado Hudson Leal? Voto com o relator. Então, eu também voto, obviamente, propondo as visitas. Aprovado por 3 votos. Então, só para agora, antes de entrarmos na segunda parte, até nessa questão dos requerimentos, eu também defendo que o requerimento tem que ser respondido. Se o nobre deputado Hudson está se referindo ao requerimento das questões da Serrana, houve uma resposta, não é o da Copo Serrana, mas também houve uma resposta a respeito dos processos que estão em andamento de credenciamento, que foi enviado para o nosso e-mail e eu repassei para todos vocês. Então, talvez, assim, depois vocês dão uma olhada, eles deram uma resposta, depois vocês podem até discutir, né, para ver, dar uma olhada depois, vocês me falam, o deputado Madureira também foi encaminhado para todos os membros da comissão. Também foi encaminhado a questão da certidão negativa, vamos chamar assim, judicial, do senhor Carlinhos da Copo Serrana. Parece que, pelo que eu vi da resposta, ele foi absolvido nos processos, né? Ele respondia a um processo por conta da administração anterior, que teve algum problema, o processo se iniciou, pelo que eu vi ali, judicialmente, aí ele, como presidente, se tornou responsável pela cooperativa, mas já foi transitado e julgado, inclusive, como ele foi absolvido nesse processo. Então, aqui não estou fazendo defesa nenhuma da Copo Serrana, tá? Só estou dizendo da resposta nesse questionamento que nos foi encaminhado pela OCB, e daqui a pouco o senhor Davi vai estar falando também, ele pode até entrar nesse assunto. Quero dizer também, deputado Hudson, que não tem essa de cooperativa que não recebe o senhor, não. Nós estamos juntos na comissão. Claro que é uma entidade privada, eles poderiam, digamos, em tese, né, não franquear, mas eu não entendo dessa forma, devido à importância que a Comissão de Cooperativismo tem, que vai aumentar cada vez mais com a ajuda de vocês. Então, me coloco aqui à disposição. Todos os pontos de vista aqui são bem-vindos, todos os questionamentos aqui terão voz e todas as respostas também, né? Então, vamos dar com prosseguimento, até por uma questão aqui, né, de respeito aos palestrantes também. Eles vão, hoje é o dia que foi aprovado naquele requerimento que nós fizemos para a OCB falar. Passo a palavra ao senhor Davi Duarte, assessor de Relações Institucionais da OCB, para introduzir o tema, o papel e a importância da Comissão de Cooperativismo para o desenvolvimento das cooperativas capixabas. Pois não, deputado Hudson? Só corroborando ali a fala conhece muito o regimento, foi presidente dessa Casa de Leis, conhece muito. Só voltando, é igual aquela pessoa tem um problema na justiça e já caça outro, daqui a pouco vem outro. Lá no município de Itapemirim, essa cooperativa lá, eles caçaram, quero dar primeiro parabéns ao promotor lá de Itapemirim, que suspendeu lá uma licitação. Parabéns, e era benefício essa mesma cooperativa. E é muito estranho um membro da OCB, sendo que todas as cooperativas, isso aqui eu te falei que eu vou trazer e vou trazer, tá? Eu vou trazer, só vou omitir o nome dos deputados que foram citados. Se alguém quiser, eu boto aqui agora. Um membro da OCB, é muito estranho ficar ligando para deputado Madureira, para pedir ao prefeito, que é amigo, para não deixa essa cooperativa assumir não, tem que assumir essa aí que é boa. Então, existem alguns interesses que a gente não pode. Eu como cooperativista, eu sinto vergonha disso. Eu sinto vergonha. Participo de uma cooperativa. Ganhou, perdeu. Agora ficar pressionando deputados, que não foi um só. E os colegas aqui, os deputados, se acham que não. Nós conversamos, né? Não, nós conversamos. Os 30 deputados conversam. Pô, e fulano de tal. Está aqui, já te mostrei, só tirei o nome dos deputados e na hora certa eu vou mostrar isso. Eu queria muito que a OCB, assim, dos presidentes, todos eles me recebessem, que eu ia mostrar a eles antes de eu expor aqui, mas a minha vontade é expor para separar o joio do trigo. Então, passo a palavra ao senhor Davi Duarte, assessor de Relações Institucionais da OCB, para falar então sobre a importância da Comissão de Cooperativismo para o desenvolvimento das cooperativas capixabas. Com a palavra, senhor Davi, fique à vontade. Aqui tá bom? Tá legal aí? Tá, então, em primeiro lugar,
em nome do nosso presidente, doutor Pedro Scarpa Melhorim, né, em nome do nosso diretor executivo Carlão, eu quero dar uma boa tarde aqui ao deputado e presidente da comissão, Hélito Calegari, né, deputado doutor Hudson Leal, vice-presidente, deputado Marcos Madureira, membro efetivo, né, e, claro, em nome de vocês três, todos os membros efetivos e suplentes dessa importante comissão. Tá? E dar uma boa tarde também a todos, né, aqui dessa importante Casa de Leis. Então, assim, a gente preparou, deputado, um material para fazer uma apresentação. Assim, a gente preparou um material para fazer uma exposição, né? Primeiro, trazendo um pouco dos números, dos dados do cooperativismo, né? Para que a gente possa chegar, então, no que, ao nosso ver, né, é a importância dessa comissão para que a gente fortaleça cada vez mais esse nosso modelo societário. Tá? Pode passar, por favor, Felipe? Aí não está no início, Felipe. Eu acho que... Vai lá no início, por favor. Aí. Obrigado. Tá. Então, aqui é a nossa sede, né? A nossa sede localizada ali na Reta da Penha. Tá? A Casa do Cooperativismo. A casa, né? Essa sede é uma sede que foi inaugurada em agosto de 2019. Tá? Antes a gente ficava aqui na Avenida Beira-Mar. Pode passar, Felipe. Então, assim, esse aqui é o nosso propósito. Tá? Nós temos, como toda e qualquer entidade, né, privada, e até serve, né, para o poder público também, nós temos um processo de planejamento estratégico, viu, deputado Marcos Madureira, assim, muito bem estruturado, né, em que todas as pessoas ali do sistema OCB estão empenhadas em desenvolver e trabalhar. E esse é o nosso propósito, né, promover um ambiente favorável para o desenvolvimento do cooperativismo capixaba. Então, assim, seja de qual setor, toda e qualquer entidade de representação precisa ter um planejamento, precisa ter um propósito, precisa ter missão, visão, valores, né? E a gente tem plena convicção de que não tem como a gente promover esse ambiente favorável sem a gente ter uma boa relação, né, uma profícua relação com o executivo, com o legislativo, com o judiciário. E a gente sabe, a gente tem plena convicção da importância que cada parlamentar tem no município, no Estado, né, e na nossa bancada federal também. Isso aí é ponto pacífico. Né? Alguns dados do cooperativismo. Tá? Então, assim, a nível mundial, 3 milhões de cooperativas, 1 bilhão de cooperados, né, ou seja, cerca de 12% da população mundial, 280 milhões de empregos gerados. Isso aí são dados da ACI, né, da Aliança Cooperativa Internacional, de 31 de dezembro de 2023. Né? Agora a gente começa a ter os lançamentos anuários do ano de 2025, tendo como base os dados de 2024. Pode passar, por favor. 21 das 300 maiores cooperativas do planeta são brasileiras, né? E ali a gente tem um dado muito interessante, né, que se nós pegarmos ali as 300 maiores cooperativas do mundo, né, juntarmos e criarmos um país, né, esse país seria a 8ª maior economia mundial. Tá? Isso aí mostra o quanto é forte o nosso modelo societário. Pode passar, por favor. Então, a nível de Brasil, são 4.509 cooperativas, 23,4 milhões de cooperados, 550 mil empregos gerados, né, de maneira direta, que todos, acho que é importante a gente dar esse destaque, todos empregados seletistas. Né, 692 bilhões em ingressos, né, foi o resultado em 31/12 de 2023. Aqui no Espírito Santo, né, final aí de 2023, 114 cooperativas, cerca de 974 mil, aqui já são dados aproximados do que a gente vai ter de resultado em 2024, final de 2024, né, que a gente já conseguiu fazer essa projeção. Devemos chegar aí, ter fechado 2024 na casa de 974 mil cooperados, viu, deputados? Tá? Cerca de 11,8 mil empregos gerados, todos empregados seletistas, e uma movimentação econômica de 16,5 bilhões de reais. Né, um crescimento aí até o último levantamento que a gente teve, né, de 11,4% em relação a 2023. Pode passar, por favor.
Aqui uma distribuição por ramo do cooperativismo, nós temos 7 ramos do cooperativismo, né? Ali nós temos no agro 25 cooperativas, 9 no consumo, crédito 25. Claro, e as mais conhecidas, né, o Cicobi, Sicredi, a Cressol, que inicia um trabalho aqui de expansão na região metropolitana, infraestrutura, saúde, né, que aqui estão as cooperativas de especialidades médicas, né, doutor Udes, que o senhor conhece bem, o senhor já foi, inclusive, presidente de uma delas, trabalho, produção de bens e serviços e as cooperativas de transporte, né? Então, ali o total de cooperados por cada ramo, né, e o total de colaboradores. Nós tivemos mais recentemente a criação do ramo seguro, né, a nível nacional, só que esse ramo ainda não está liberado para início de constituição de cooperativas, as atividades, porque ainda precisa ser homologado pela SUSEP, né? Então está indo no processo de estudos e tal, para que a gente possa, né, mais adiante, isso aí. Aí nós vamos passar a ter 8 ramos, né, a nível nacional. Pode passar, Felipe, por favor. Aqui são as cooperativas mirins, né? Nós temos aqui uma... E aí, nesse processo das cooperativas mirins, né, é muito bacana, porque é um trabalho realizado tanto junto às cooperativas educacionais, que hoje são 7 no Estado, como também junto às escolas públicas. E aqui a gente tem uma participação muito efetiva, assim, muito forte, né, do Cicobi, né, em parceria e tal, e também do Sicredi, né, que tem aí um trabalho já sendo realizado no Estado do Espírito Santo. Inclusive, uma das cooperativas, deputado, que está no roteiro aí de visitas, é a Ecocop ali, né, que é uma das cooperativas mirins, que eu vi que está aí para poder ser visitada. São Gabriel da Palha, interessante visitar também lá a cooperativa Mirim de São Gabriel, a Coop União, né, uma cooperativa bem bacana também, ou seja, todas elas são, né? Inclusive, essas cooperativas, os alunos eles exercitam desde cedo essa questão da realização, inclusive, de assembleias, prestação de contas, né? Eles produzem coisas para poder ter um recurso ali para fazer alguma atividade na escola, alguma coisa, né? Então, é bem bacana. Pode passar, por favor, Felipe. Tá? Juntas, as cooperativas somaram aí um investimento de 181 milhões de reais em 2023, 728 milhões em impostos e tributos recolhidos, né? Às vezes a gente ouve muita gente falar assim, cooperativa não recolhe tributo, não paga impostos, recolhe, paga e muito, né? Muito tributo, muito imposto. E aí, deputado, eu acho que é até interessante, importante, né? A gente vem... Isso aí é o resultado de 2023, nós vamos crescer agora com o ano de 2024, né? Ali nós tivemos um aumento de 23% em comparação a 2022. E aí, assim, a gente precisa mostrar esses números, né? Essa questão dos dados, porque, às vezes, a gente vai solicitar, pleitear alguma coisa, né? E parece que você está pedindo um favor, né? E, na realidade, não é isso. Ontem o senhor falou de forma brilhante, né, na sua fala lá aqui no plenário, né, no Liceu Barbosa, no evento. Então, assim, não é um favor, né? O cooperativismo ele contribui para que a máquina pública funcione e contribui muito, né? Como uma iniciativa privada, né, por meio dos impostos, dos tributos que são recolhidos, e essas questões precisam ser reconhecidas, né? Graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa, uma relação muito próxima com o governo do Estado, né, com as secretarias, né, temos feito um trabalho de aproximação junto aos municípios, às prefeituras municipais, né, e aqui na Assembleia Legislativa também o trabalho não tem sido diferente disso, sabe, deputado? Então, 37,8 bilhões em ativos totais, né, em 2023, 39% a mais que 2022, 6,1 bilhões de patrimônio líquido, né, 15% a mais em comparação ao ano anterior. Pode passar, Felipe, por favor. 15,4 milhões em investimentos sociais, né, por meio de apoio a projetos e doações. Isso aqui é muito importante citar, porque o cooperativismo, um dos princípios do cooperativismo é a questão do interesse pela comunidade, né? É o 7º princípio do cooperativismo. Então, assim, as cooperativas, né, o sistema OCB, eles têm esse papel de contribuir com ações sociais, né, com a busca de apoio a, por exemplo, entidades filantrópicas, né, até as APAES,
casas de repouso, né, ações que são realizadas durante o ano. Então, aqui é um dado, né, de 2023, que nós realizamos aí, que o cooperativismo teve algo em torno de 15,4 milhões em investimentos em projetos e ações sociais. 449 milhões em sobras, né, à disposição aí dos cooperados nas suas cooperativas. Pode passar, Felipe, por favor. Aqui alguns destaques gerais. Tá? A participação aí no PIB capixaba, né, isso em 2023, né, de 6,4%, né, e aí trabalhando a questão do PIB agregado, né, uma participação ali considerando o impacto direto e o impacto indireto sobre outros setores, né, 10,9% de impacto no PIB, né, participação no PIB total. Tá? 5 em cada 10 capixabas estão conectados ao cooperativismo, né? Isso são dados aí de pesquisas realizadas, ou seja, 1,9, né, milhões de pessoas, 52% da população capixaba, e quando a gente vai para o interior, a gente vê isso de maneira muito mais presente, né, muito mais latente, mas aqui na Grande Vitória a gente já consegue observar bastante esse movimento. Pode passar, por favor. Tá, aqui eu já citei a questão do número de cooperados. Pode passar, Felipe. Obrigado. Aqui alguns destaques do cooperativismo por ramo, que eu vou passar de forma muito breve, né? Porque são 7 ramos, a gente trouxe aqui muitas informações, e depois, viu, deputado Marcos Madureira, esse material vai ficar à disposição dos senhores, já está aqui, né, para que possa ser disponibilizado, tá? Então, aqui, do ramo agropecuário, né, as cooperativas adquiriram cerca de 148 milhões de litros de leite, isso lá em 2024. Né? O valor equivalente a 61,5% de todo o leite produzido e adquirido no Estado. O agro foi responsável por 39% do total do faturamento do cooperativismo capixaba em 2023, né, muito puxado aí, principalmente pelas cooperativas Natercoop, Coabriel, Celita, né, as cooperativas da agricultura familiar também, que têm crescido, têm se desenvolvido. Tá? Em 2024, as cooperativas captaram 536 mil sacas de café arábica e 2 milhões de sacas de conilon, né, e aí todo o processo de armazenagem e comercialização. Tá? Pode passar. Aqui as cooperativas da agricultura familiar, né, foram responsáveis aí diretas, né, isso aqui com relação à questão das escolas estaduais, né, porque os dados dos municípios a gente precisa fazer um trabalho mais minucioso, né, até com o apoio da própria Munis, tá, de 98,2 mil alunos em 384 escolas da rede pública estadual, né, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui, né, o que o senhor Marcos Madureira, o deputado, estava falando, a Celita, a cooperativa mais antiga do Estado do Espírito Santo. Né, ela tá... Não, mas ela é a mais antiga. Ela está com 87 anos, a Celita está com 87 anos. Aí, tá vendo? Só estava com 5 anos quando ela foi constituída. Ou melhor, ela estava com 5 anos quando o senhor nasceu. Muito bem, agora eu botei as coisas em ordem, né? Tá. Não, não pode. A Coabriel aí é a maior cooperativa de café conilon do mundo, né? E a primeira cooperativa do Estado a realizar comercialização de café conilon na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Na B3. Natercoop, cooperativa agro assim, com a maior diversificação de atividades, né? Eles trabalham com condomínio leiteiro, condomínio de aves, né? E tem uma série de atividades aí que são desenvolvidas, questão de lojas e por aí vai. Pode passar, por favor, Felipe. Aqui as nossas cooperativas educacionais, né? Nós temos 7 no Estado do Espírito Santo. São cooperativas de pais de alunos, né? Que é estrutura a escola para poder promover ali para os seus filhos uma educação de maior qualidade, ali parando até as escolas particulares. Só que aqui o pai ele faz o processo de manutenção da escola, né? Para pagar todo aquilo que precisa ser pago, os professores, a estrutura, né? A energia, essas coisas todas. Então é tudo mantido pelos pais e eles são os proprietários da cooperativa. Pode passar. Aqui as cooperativas de crédito, né? 13,1 bilhões de crédito no Espírito Santo em 2024, né?
também aí contando com 229 postos de atendimento em todo o estado, 124 abertos em 2024, com a presença em 96,2% de todo o território capixaba, né? Hoje, por exemplo, o Sicob, né, que dá as cooperativas de crédito aí, né, está com 36 anos. Só tem 3 municípios do estado que o Sicob ainda não está presente, né, mas o projeto é que até final de 2026 esses 3 municípios, e aí passa então a ter abrangência em todos os municípios do estado. Tá? Aqui alguns números mais ligados à questão do agro, né? O Sicob é o maior repassador de recursos do Fundcafé, o segundo maior repassador de crédito rural do estado. O Sicredi, né, que iniciou as operações aqui há 4 anos, já é a terceira, já está na terceira posição na questão do crédito rural e vai avançar ainda mais, a gente não tem dúvida disso, porque no Rio Grande do Sul, 38% do crédito rural são eles que movimentam no estado do Rio Grande do Sul, né? A Cressol já ocupa ali a 5ª posição no crédito rural, mas a Cressol ela já tinha uma atuação aqui no estado, mais no interior, e agora inicia o processo de expansão aqui na Grande Vitória, né? Pode passar, por favor, Felipe. Aqui o Sicob, né, maior repassador de crédito para as micro e pequenas empresas, inclusive o FAMP, né? Pode passar. Enfim, pode passar, Felipe, por favor. Esse material depois. Aqui a gente um ramo ainda novo, né? Que é o ramo infraestrutura, né, Renan? Mas que a gente já tem aí a cooperativa Ciclos, né, atuando nessa questão da energia fotovoltaica, da questão da comunicação também, da telecomunicação, né, da comunicação móvel. Então, em 2023, nós tivemos uma geração aí de 2.374 megawatts de energia fotovoltaica, né? Um crescimento de 702% em comparação a 2022, né? Um aumento aí de 8 vezes na geração de energia, mas assim, porque 2022 o projeto ainda estava iniciando, ainda era algo muito incipiente, né? E a tendência é a gente avançar cada vez mais. Pode passar. Pode passar. Tá, aqui, com relação ao cooperativismo de transporte, né? Então, assim, esses são dados aí de 2024 que a gente conseguiu, são dados que a gente consegue com maior facilidade, né, sistematizar. Em 2024, né, nós tivemos aí o cooperativismo de transporte, né, transportando aí 45.374 alunos das redes públicas, né? Ali, na realidade, não é privada, é estadual e municipais, né? Então, nós temos esse número aí. Se for juntar privado, vai dar mais. Nós vamos ajustar, tá, Felipe? Se corrigir esse erro e mandar de volta a apresentação para você mandar para os deputados, tá bom? Já no transporte de cargas, foram 188 milhões de quilos de cargas sólidas e 36 milhões de litros, né, de carga líquida. E aí, como é que a gente chega a todos esses dados, essas informações? Eu acho que é importante ficar claro que as cooperativas elas precisam realizar suas assembleias gerais, com exceção do ramo crédito, né, que é regulamentado pelo Banco Central, precisam realizar suas assembleias gerais ordinárias de prestação de contas até o final do mês de março, né? Então, assim, a partir do final do mês de abril, que é quando as cooperativas de crédito têm o prazo para prestar conta, a gente inicia, então, o processo do nosso censo cooperativista, né, em um formulário que é enviado a todas as cooperativas para que a gente tenha essas informações, né? Porque sem dado fica difícil a gente fazer qualquer trabalho, né? Seja ele de representação, seja lá o que for, né? Sem informação a gente não consegue avançar. Pode passar, Felipe, por favor. Tá, isso aqui, né, o COP, né, está entre as 200 maiores, né, e melhores empresas do Espírito Santo. Né, isso aí não é a OCB que está dizendo, né, isso aqui é a Findes, né, é o IEL. Tá? No total, são 16 cooperativas do Espírito Santo, além do Sicob, corretora de seguros, né, que integram esse ranking. Tá bom? Pode passar. Aqui, o Sicob, hoje teve o resultado, inclusive, né, desse prêmio aí, que é o Green Plate Awards, né, que ranqueia as melhores empresas para se trabalhar no Estado, né, e a nível nacional também. Hoje teve o resultado, né, mas o ano passado esse aí foi o ranking, né, o sistema, o Sicob Espírito Santo ficou em primeiro lugar ali na categoria grandes empresas, a Unimed Vitória quinto, a Unimed Sul Capixaba ficou em primeiro em médias, né, o sistema OCB ficou em terceiro lugar
estadual e 45º no Brasil, nas pequenas empresas, que são aquelas empresas com até 99 colaboradores. Só uma dúvida. Essa, no caso, que está nas grandes, médias, são as melhores empresas do segmento, foi considerado? Sim. Essa pesquisa, deputado, ela é realizada junto aos colaboradores, né? Tá? É uma pesquisa, assim, é uma entidade que não tem qualquer relação com nenhuma das empresas, né? Hoje teve o evento na parte da manhã, né, Renan? A gente já tem, quer dizer, a gente vai organizar direitinho as informações para divulgar, né? Mas uma coisa a gente já pode adiantar aqui, que o Sistema OCB Espírito Santo ficou em segundo lugar agora, né, entre as empresas de até 99 empregados, nas melhores empresas para se trabalhar no Estado do Espírito Santo. Tá? Mas, com relação às cooperativas, a gente vai depois encaminhar os números, tudo direitinho, que a nossa assessoria de comunicação está organizando lá. Tá? Aqui é um trabalho que a gente iniciou em 2023, né, um trabalho ligado à nossa OCB Nacional, né, onde nós estruturamos aí um projeto um programa chamado Programa de Educação Política. Né? Nós temos duas linhas de atuação, uma que é fomentar a cultura da participação política por parte das cooperativas, seus representantes, dos municípios, né, no próprio Estado como todo, nas regiões, e o outro que é ampliar a nossa representatividade política. Né? Então, assim, aquelas pessoas que estão nas cooperativas, que estão lá na ponta, nos municípios, nas regiões, elas têm que se sentir representantes políticas também do cooperativismo, né? Porque político não é só eu ser... Eu não preciso ser um deputado estadual para ser político, eu não preciso ser um vereador para ser político, um prefeito para ser político. Né? Ser político é o ato de você interagir com as questões que estão ali voltadas à sua comunidade, à sua região, que são necessidades, você conseguir pautá-las, levar quais são as propostas, as ideias e as suas aflições. Né? Que é um pouco isso que o Circuito COP está buscando fazer, né, nas regiões. Então, pode passar, Felipe. Então, aqui em relação à nossa agenda institucional do cooperativismo, nós temos 51, isso aqui é a nível nacional, né, são 51 proposições legislativas, 34 propostas, né, em políticas públicas no Executivo Federal, 10 temas de representação geral nos tribunais superiores. E ali é o site, viu, Felipe? Depois vocês podem até acessar, né, um site bacana para poder... Ele é bem interativo, inclusive ele traz as pautas, né, que são tratadas de acordo com os temas e em que estágio que essas pautas estão hoje a nível federal. Tá? Aqui são as pautas mínimas, né, da nossa agenda institucional do cooperativismo em nível nacional, os temas estratégicos, o Ano Internacional das Cooperativas, né, eu acredito que todos vocês saibam. Esse ano de 2025, né, foi proclamado em julho do ano passado pela ONU como Ano Internacional das Cooperativas. É o único segmento, né, que no espaço de 10 anos tem por duas vezes, né, um ano considerado como seu, né, nenhum outro segmento da sociedade teve isso. Então, isso mostra o quanto que o cooperativismo é um modelo societário respeitado, né? E que, inclusive, a própria ONU traz aí essa questão da importância do nosso modelo societário. O cooperativismo na COP30, ato cooperativo na reforma tributária, conectividade por cooperativas, né? O PL 1303 de 2022, cooperativas de seguros, né? Que agora passa por esse processo, então, de regulamentação pela ANS, captação de recursos de municípios, crédito rural, captação ali está, senhores deputados, é a questão da movimentação financeira dos municípios, principalmente com as cooperativas de crédito, né? Porque isso aí, né? Os servidores públicos e até mesmo a própria prefeitura, né? Movimentar uma parte do seu recurso, a gente sabe que é um desafio ainda, né? Porque os municípios, para receber recurso federal, ou tem que ser com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e para receber recurso do Estado, é claro, que o governo, para repassar, vai ter que ser via Banestes, né? Mas, assim, aos poucos a gente vai rompendo com isso, né? E vamos trabalhando. Crédito rural, né? Participação das cooperativas em licitações,
Tá? Esse é um outro tema que a gente tem trabalhado bastante, tivemos alguns problemas sérios com alguns municípios aqui do estado do Espírito Santo, né? Porque, assim, ganhar ou perder um processo licitatório, né, ou seja lá o que for, um jogo de futebol, né, é do jogo, né? Agora, você ser impedido de participar, né, muitas vezes por interesses escusos, né, aí já é alguma coisa que a gente não admite, né? E aí nós tivemos, é o nosso papel, né, como organismo de representação do cooperativismo, fazer todos os movimentos devidos necessários para que isso não aconteça, e assim a gente tem trabalhado, né? E a gente precisa muito do apoio, da ajuda dos senhores para que a gente possa avançar cada vez mais, porque, infelizmente, volta e meia a gente se depara ainda com problemas como esse. Pode passar, Felipe, por favor? Uai, será que eu não mandei? Pode passar, Felipe. Pode passar. Pode passar. Aqui são as pautas mais macro, pode passar, Felipe. Tá? Aqui, só antes de passar o vídeo, deputado, que eu gostaria... Tem como rodar o vídeo também? Tem? Tem áudio? Tem o áudio aí? Que é a TV, né? Não tem a caixinha de som, não? Tá indo, não? Mas a gente manda o vídeo, então. Pode fechar, então, o Felipe, por favor. Não, aí é tranquilo. Pode ir para baixo, não tem mais nada, não. Aí. Então, assim, só deixar uma, né, por último, o deputado Wellington Calegari, presidente dessa comissão, né, um grande parceiro, doutor Hudson Leal, vice-presidente, né, senhor deputado Marcos Madureira. Só assim, né, deixar uma mensagem. A gente tem feito um trabalho assim, muito sério, né? É um trabalho sério que a gente tem realizado junto aos municípios. Lá em final de 2022, né, Renan, nós estruturamos um planejamento estratégico, né, para a área de relações institucionais. A gente tem plena convicção de que tudo começa nos municípios, né? Então, assim, os municípios são a base de tudo. É a base do deputado, seja ele estadual, federal, seja um senador, seja um governador, tudo se inicia nos municípios. A gente tem feito um trabalho muito forte assim, de aproximação, né, tanto do Legislativo quanto do Executivo Municipal. Estruturamos uma meta, né, a ser trabalhada no ano de 2023. Conseguimos avançar, né, em 13 municípios em 2023, com as leis municipais de apoio e incentivo ao cooperativismo. 2024 a gente tirou o pé do acelerador, até porque eleições municipais, né, requerem que a gente faça alguns ajustes de rota, né, naquilo que está planejado. Agora a gente retoma, né, ontem mesmo eu e o Renan estávamos lá em Ibiraçu, uma reunião muito boa com 5 vereadores, né, com o prefeito, com o vice. Então, assim, qual o objetivo desse trabalho que está sendo realizado, né? Primeiro, fazer com que contribuir para que tanto o Executivo quanto o Legislativo Municipal compreendam de fato o que é o cooperativismo, né? As pessoas ainda têm muita gente ainda tem uma visão de que o cooperativismo é algo que vai contribuir com aquilo que é filantrópico, não sei o quê. Gente, isso não existe, né? As pessoas precisam ter resultados, precisam ter retornos financeiros, né? Não é lucro, a cooperativa não tem lucro, ela tem um papel, a cooperativa é uma caixa de passagem, né? Ela tem o papel de colocar um produto ou serviço só associado no mercado, ter o resultado e transferir de volta ali para o seu associado. Esse é o papel de toda e qualquer cooperativa, né? Claro, tem ali uma taxa de administração, que é para manter estrutura, o que é normal, né? Mas esse é o papel de toda e qualquer cooperativa. Então, assim, primeiro, a gente tem buscado fazer com que as pessoas tenham uma compreensão maior do que, de fato, é o cooperativismo, né? A gente tem trabalhado forte nesse sentido. Segundo, feito isso, né, durante um diálogo e tal, a gente vai amadurecendo o processo de ter as leis municipais de apoio e incentivo ao cooperativismo, tá? E aí sim, né, reconhecendo que, conforme prevê a Lei 5764/71,
As cooperativas, para funcionário se manter em funcionamento, tem que estar registrado a OCB, né? Isso é regra, isso é lei, né? Não, isso não foi inventado, né? É lei. Segundo, a questão da possibilidade de movimentação financeira de câmaras e prefeituras com as cooperativas financeiras, né? A questão da participação das cooperativas nos certames públicos, né? Da garantia da participação, a questão da alimentação escolar. E, assim, são questões que, por mais que seja uma lei municipal, mas não vai gerar ônus para o município, né? E a gente tem que deixar isso sempre muito claro. Então, assim, deputado Hélito Calegari, a gente quer agradecer a parceria, né, a atenção. A gente está aqui plenamente à disposição, né, para poder contribuir naquilo que for necessário. Eu acho que amadurecer, né, aquilo que está sendo construído é sempre muito importante. A gente agradece aqui o senhor como presidente dessa comissão, né, o doutor Hudson, né, como vice-presidente, o deputado Marcos Madureira como membro efetivo também, e dizer para vocês que a gente tem plena convicção da importância do papel e do trabalho de vocês, né? E a gente, assim, a OCB, ela quer muito contribuir com todo esse processo, caminhar junto, né, para que a gente possa fortalecer esse modelo societário cada vez mais. Essa é a nossa mensagem aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Parabéns, Davi, muito competente na sua fala, tá? Essa comissão está sempre aberta para você, para todos os diretores e colaboradores da OCB. O que acontece? A comissão de cooperativismo, caro deputado Madureira, nós sabemos que todas as comissões, e você falou muito bem hoje sobre isso, que a Assembleia tem a mesa, tem o plenário e temos as comissões. E cada comissão, ela funciona ao mesmo tempo como um fiscal, mas também como uma câmara de eco, né? Uma câmara de eco dos problemas, dos questionamentos daquele setor. A OCB, uma coisa que eu falo é fato, Davi. As cooperativas que eu rodei no sul do estado, e eu ainda nem comecei ainda a minha peregrinação no norte, vou começar agora com a aprovação dos meus colegas. Todos são unânimes em falar muito bem da OCB, do papel que ela tem. Eu fui lá na Cacau, na Celita, na Unimed, né, falaram muito bem desse papel, porque é um papel da instituição que representa o setor. Porém, nós aqui da Comissão de Cooperativismo, e esse é um papel que eu assumi desde que eu, com a ajuda dos meus colegas, me tornei presidente, nós queremos dar essa contribuição política também, porque nós sabemos que se no aspecto, se na dimensão política não houver um esforço para ir de encontro às necessidades de vocês do setor privado, as coisas não andam. Nós não vivemos numa economia anarcocapitalista, né, em que as unidades empresariais são livres e tudo mais. Existe um regulador, existe um poder, que é o poder estatal. E eu gosto de dizer que o Estado, muitas vezes, ele muito ajuda quando não atrapalha. Então, nós estamos aí para tentar remover obstáculos, para ajudar. Agora você veio aqui hoje falando da importância da OCB, acho que foi uma palestra bem elucidativa. Quero ver se nas próximas reuniões nós vamos trazer alguns cases que nós já estamos aproveitando no circuito COP, mas que eu quero trazer aqui para a comissão, porque eu acho importante todos os membros da comissão conhecerem aprofundadamente a estrutura e a história e a identidade das grandes cooperativas, não é? E as necessidades das pequenas, que também precisam de uma mão, né? E até, por exemplo, aquela questão que foi levantada daquela cooperativa, qual o nome dela, do nosso amigo Luzmar lá, a Coop Sul. Você lembra o nome dela, Hudson? Era Coop. Foi interessante, nós já fizemos um intercâmbio, né? Já começou uma conversa entre a OCB e aquela cooperativa, porque eu acho que esse é o papel também. Nós também estamos ajudando a chegar a consensos, ajudando a chegar a uma maneira do Estado servir aqueles que pagam os nossos salários, que são os cidadãos que compõem as cooperativas, que fazem essa economia girar de forma tão espetacular.
Então, muito obrigado, Davi. Vou abrir aqui aos meus colegas, alguém quiser fazer um apontamento, alguma pergunta, algum questionamento ao senhor Davi. Beleza, Hudson? Deseja falar? Só um fato importante, me surpreendeu muito aqui em relação ao PIB. É um dado, 6% é muito, não é não, Madureira? 6%. Agora, é importante saber, países que têm um grande, estou falando de 6%, é muito grande o PIB no Espírito Santo. E eu não sei outros estados, talvez vocês tenham um número, porque o Espírito Santo está na frente, eu não sei se outros estados estão na frente. Rio Grande do Sul, hoje o Paraná, né? Paraná ele está no processo muito, vai cerca de 34%. Então, isso é importante, aí, ó, tá vendo? Ó, o Paraná é um estado desenvolvido. Aí você vai para o IDH dos países que têm mais cooperativismo, são os países desenvolvidos. Então, assim, isso é importante. Esse estudo é legal. Então, eu fiquei surpreso que está aumentando o número. Indiretamente, quase 10%, não é isso? Isso é importante, aumentou bastante. Então, quero dar parabéns ao CB pelo trabalho que está feito, porque aumentou. Acho que quando eu comecei como deputado era 2%, 3%. Aumentou significativo. Esses são dados de 2023, né? Então, assim, nós fechamos o censo de 2024. É importante, crescer o cooperativismo no Estado do Espírito Santo. Fantástico. E muito importante isso. Inclusive, uma questão que interessa muito ao deputado Hudson, a todos, né, ao deputado Madureira também, essa questão das cooperativas médicas, que está tendo aquele problema, no Estado, é um problema estadual, e que precisa ser equalizado. Eu sei que já houve conversações com o Poder Executivo, aquele dia nós nos colocamos, né, à disposição, ele ficou de ajudar, né, então nós vamos acompanhar, a comissão vai acompanhar isso de perto. Ontem mesmo nós estávamos conversando, perguntei para o doutor Pedro como é que estava isso. Ele falou que estava andando, não estava na velocidade que ele queria, Hudson, não estava não. Ele estava reclamando que estava um pouco lento isso aí. Mas nós precisamos resolver, né, deputado Madureira, porque as cooperativas médicas, elas têm uma estrutura danada, têm profissionais de qualidade, atendem a um quesito, porque no SUS nós temos que dar prioridade às entidades filantrópicas ou cooperadas, é uma questão até legal, e às vezes vem aquela empresa de fora que não tem nada, só tem uma porta ali, aí entra no certame, porque está dentro da lei, né? Ele pode entrar, só que você vê que o cara não tem estrutura, a pessoa não tem nada, aí depois de contratado, ele vai atrás dos profissionais nas cooperativas médicas, né? Não, e são essenciais para a saúde do Espírito Santo, são essenciais nos mais variados segmentos, anestesia, cardiologia, né, e ortopedia. Então, realmente é algo que a comissão está acompanhando de perto e se coloca à disposição de todos vocês. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima reunião ordinária no dia 12 de agosto de 2025, às 13h30. Muito obrigado a todos, forte abraço.